Oi pessoal, tudo bem? Eu estava tão concentrado nesse livro aqui que acabei nem atentando a vocês aí. Mas bons livros são assim, eles nos prendem a atenção de maneira incrível. Boas histórias são assim, elas nos cativam, elas nos encantam, elas nos inspiram e elas são capazes de nos transportar para uma outra dimensão. Mas hoje eu quero falar a respeito da minha história e da sua história. Mas primeiramente, eu quero desafiar você a ser muito mais que um mero leitor. Eu te convido a ser o protagonista de uma bela história. De uma história que vale a pena ser lida. E de uma história que sirva até mesmo de inspiração para quem leia. Acima de tudo, nós precisamos reconhecer que Deus é o autor da nossa história. No Salmo 138, no verso 16, está escrito assim: cada uma das minhas ações vossos olhos viram, e todas elas foram escritas em vosso livro. Cada dia de minha vida foi prefixado desde antes que um só deles existisse. Paulo, em Romanos capítulo 8, no verso 29, vai dizer que os eleitos de Deus foram predestinados para serem conforme a imagem de seu Filho Jesus. Em Jeremias, no capítulo 1, no verso 5, Deus diz a Jeremias: antes que você nascesse, eu te conhecia e te consagrei profeta das nações. Então o Senhor já tem uma história para nós, o Senhor já tem uma missão, um destino traçado, já tem um caminho para cada um de nós. É tanto que a palavra diz no livro de Isaías: este é o caminho, segue-o. A palavra diz também a Josué, no capítulo 1, no verso 7, Deus dizendo a Josué: cuida de observar a lei cuidadosamente, e não te afastes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja feliz em todos os teus empreendimentos. Com isso, nós reconhecemos que Deus tem uma história para nós, um destino traçado, um caminho preparado, mas nós devemos ser fiel a este caminho, não desviando nem para a esquerda, nem para a direita. Por que que Deus nos diz para seguirmos esse caminho que Ele tem para nós? Para que nós sejamos felizes. A palavra disse aqui em Josué, no capítulo 1, para que nós sejamos felizes em todas as nossas empresas. Uma vez que nós desviamos desse caminho, dessa rota, dessa história que Deus já tem escrita, preparada para nós, nós nos tornamos pessoas infelizes. Pois bem, sabemos que Deus tem uma história preparada para cada um de nós. Mas o problema é que a maioria de nós prefere ser o senhor de sua própria vida. Prefere ser o autor de sua própria história. E mesmo Deus querendo o melhor para nós, mesmo Deus querendo nos dar aquilo que Ele tem de melhor, Ele não nos obriga a viver aquilo que Ele quer que nós vivamos. Ele nos deu a liberdade de escolher, a liberdade de tomar decisão. Em Deuteronômio, no capítulo 30, a palavra diz, Deus diz: eu coloco diante de você o bem e o mal, a morte, a vida, a maldição e a bênção. É você quem escolhe. Se nós pegarmos lá em Gênesis, Deus coloca o homem dentro do jardim e fala: você pode comer de todos os frutos de todas as árvores, menos do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Mas Deus não coloca uma cerca ao redor daquela árvore e diz: não, você não vai passar daqui para lá. Deus deixa o homem na sua liberdade, apenas com aquele mandamento. E o homem, na sua liberdade, foi até aquela árvore, por tentação da serpente, acaba comendo do fruto daquela árvore. Ele tomou a decisão na sua liberdade. Se nós pegarmos também o exemplo do filho pródigo, Lucas capítulo 15, ele chega para o pai e diz: pai, eu quero uma parte da herança que me cabe. E o pai, em vez de falar: não, eu não vou te dar a parte da herança sua, e você não pode sair por aí não, você não pode sair de casa não. O homem, o pai, simplesmente reparte os haveres entre eles
dá a parte para o filho e ele cai no mundo. Porque Deus não nos obriga a viver a sua história. Mas quem escolhe viver a sua própria história, independente de Deus, longe da vontade de Deus, esse alguém está literalmente perdido. Porque Jesus falou que ele é o caminho. Ele não é um caminho, uma opção. Ele é o caminho verdadeiro que conduz à vida. A palavra diz que Jesus é a luz do mundo. Então, quem está longe dessa luz, quem está longe desse caminho, está nas trevas e está perdido. Em João, no capítulo 12, no verso 35, a palavra diz que quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então ele está perdido. Então quem escolhe traçar a sua própria rota acaba sofrendo muito por causa das suas decisões tomadas, das suas decisões erradas. Bate muito com a cabeça. Meus irmãos e irmãs, a palavra diz também em João, no capítulo 11, no verso 9 ao 10, quem anda na luz, quem anda de dia, não tropeça. Quem está em Jesus não tropeça. Aquele filho pródigo que eu citei no exemplo anterior para você aqui, depois de ter saído de casa, ter esbanjado tudo, a palavra diz no versículo 14 do capítulo 15, que sobreveio na região onde ele estava uma grande fome, e ele começou a passar penúria, ele começou a passar fome, ele começou a sofrer. Então, por causa daquela decisão errada que ele tomou de sair da casa do pai, na sua imaturidade, ele acabou sofrendo muito. Existe, meus irmãos e irmãs, uma grande diferença entre sofrer pelo nome de Jesus e sofrer por causa das nossas decisões, por causa das nossas escolhas. Se for para sofrer, sofreremos por causa de Cristo. Sofreremos vivendo a história que Deus tem para nós. Irmãos e irmãs, nós não queremos uma história de erros. Nós não queremos uma história imoral. Nós não queremos viver deprimidos e frustrados. Nós queremos viver uma aventura. Nós queremos viver uma história, sim, cheia de muitos desafios, porque isso é impossível que não tenha desafios, mas nós queremos viver felizes, porque se nós estivermos vivendo a história de Deus, mesmo que ela seja difícil, ela nos proporciona felicidade plena. Então, vivamos a história que Deus tem para cada um de nós. Como eu disse, toda história é cheia de muitas dificuldades, toda história é cheia de muitos desafios. A nossa vida, a nossa história não é um Alice no País das Maravilhas, não é um mar de rosas. Paulo exortava os seus irmãos em Atos 14, 22, dizendo: é preciso, irmãos, nós passarmos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então a nossa vida é cheia de muitas dificuldades, toda história tem os seus desafios, mas o protagonista é o cara que sempre vence. É o cara que sempre se supera diante de todos os obstáculos, diante de toda a tribulação. Porque, meus irmãos, Salmo 22, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu nada temerei, porque o Senhor está comigo. Jesus nos deixou um grande conforto, João 16, 33, dizendo: eu venci o mundo, tendes coragem, mesmo em meio a todas as aflições do mundo, tendes coragem. Nós iremos vencer. Nós, sendo esse protagonista que vence, nós iremos vencer. A nossa história é dividida em capítulos, é composta por fases. É preciso que aproveitemos cada capítulo dessa história. E se por acaso nós erramos em algum desses capítulos, deixemos que o Senhor recomece um novo capítulo em nossa vida. Ele é o Deus do recomeço. Apocalipse 21:5, eis que eu renovo todas as coisas. O importante é que nós vivamos cada capítulo intensamente antes que esse livro seja fechado definitivamente. Quanto aos vilões, eles até nos atormentam, nos atacam, nos perseguem, mas não podem nos destruir. O nosso maior vilão, nosso maior inimigo, sabemos, é Satanás, mas ele já está condenado, ele já é um derrotado. Jesus, falando sobre ele, sobre o príncipe deste mundo, em João 14:30, diz: ele não tem poder nenhum sobre mim.
Em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 10, está escrito assim: foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que acusava-os dia e noite. Não temamos o vilão, que é o diabo, e não temamos os vilões dessa vida, porque eles podem até nos atacar, nos perseguir, mas eles não podem fazer mais que isso. Até mesmo quem tenta atrapalhar a nossa história acaba contribuindo para que ela seja uma história vitoriosa. Em Deus, toda história tem seu final feliz. Isso aqui não é coisa de conto de fadas, não. Quem começa bem com Deus, quem vive o durante com Deus, terminará bem com Deus. E Deus, coloque isso no seu coração, tem o melhor reservado para nós. Nós não enxergamos, mas Deus tem o seu melhor guardado para o final. A palavra diz, meus irmãos e irmãs, em João capítulo 7, no versículo 37 e 38, preste atenção, no último dia, que é o principal dia da festa, Jesus exclamava em alta voz dizendo: se alguém tiver sede, venha a mim e beba, e do seu interior manarão rios de água viva. Preste atenção, no último dia, Jesus, para encerrar com chave de ouro, diz: se alguém tiver sede, venha a mim, pois eu tenho a água da vida, que não se compara com nenhum vinho dessa terra, que não se compara com nenhuma riqueza, com nenhuma alegria dessa terra. No último dia, Jesus se apresentou, dando o seu melhor. Aquilo que nós não imaginamos, Deus tem reservado para cada um de nós. Se nós lermos a palavra de Gênesis a Apocalipse, nós vemos Deus derramar muitas graças na vida do povo de Deus. Mas no último livro da Bíblia, Apocalipse, mais precisamente nos capítulos 21 e 22, nós vemos Deus nos dar o melhor. Pois a palavra diz que Ele nos dá novo céu e nova terra. E Ele diz: eis que eu renovo todas as coisas. Coloque essa verdade no seu coração. Aquilo que você não imagina, Deus tem reservado para você. Basta você perseverar. Basta você continuar. Assim como está escrito em João no capítulo 2. O melhor vinho Deus tem para nos dar. O melhor Deus tem para nós. Eu convido você a entregar a sua história para Deus corrigir, se for o caso, se você errou. Comece a viver a história que Deus tem para você. Deixa Deus escrever a sua história. Entregue o lápis, entregue a caneta, entregue até mesmo a tela do celular, o teclado do celular, o teclado do computador. Deixa Deus digitar, deixa Deus escrever a sua história. E se você já vive a história que Deus tem para você, continue vivendo fielmente. E como é que eu sei o que eu estou vivendo essa história? Se a minha história está pautada na palavra de Deus, está pautada na vontade de Deus, é assim que eu sei o que eu estou vivendo, a história que Deus tem para mim. Continue vivendo fielmente a história que Deus tem para você. É muito mais que valer a pena viver a história em que Deus seja o autor. Tem uma canção muito bela do Ministério Adoração e Vida. A música se chama Em Teu Altar. Em uma das partes dessa canção, canta-se assim: ao enxergar a tua grandeza e minha pequenez, eu reconheço que a minha história é nada sem o teu amor. O que seria da nossa vida sem o amor de Deus? O que seria da nossa história se não fosse conduzida por Deus? Se nós não estivéssemos vivendo aquilo que Deus quer para nós? E é por isso que eu termino deixando essa mensagem no seu coração e esse convite. Viva bem, viva o que Deus quer que você viva. Nós lemos em Hebreus no capítulo 11 a palavra falando sobre homens que se tornaram notáveis, sabe por quê? Por causa da sua fé. Nós queremos que a nossa vida seja digna de ser lida e até mesmo imitada por causa da nossa fé, por causa da nossa entrega a Deus. Que um dia nossas histórias estejam num livro, estejam na memória das pessoas e que essas histórias possam fazer a diferença. E se não estiver aqui na terra, na memória, na história, nos livros, que ela esteja bem escrita no livro de Deus lá no céu. Eu termino por aqui. Fique com Deus. Até breve. E eu vou continuar lendo o meu livro aqui, que a história está interessante e eu quero ver como é que ela termina.
Tchau.